eu faço uma breve análise aqui do período colonial, tá? Do período de conquista e colonização, tá? Então, de forma geral, eu tenho um... Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Eu tenho aqui com vocês esse slide, depois eu disponibilizo no Classroom. É um resumo da apostila mesmo, tá? Eu achei o material mais adequado, o material da apostila de vocês, porque todo lugar que você vai procurar civilizações pré-colombianas, ou seja, antes de Colombo, é um pouco zoado. Eu achei que a apostila foi muito feliz. Tá? Antes de falar da civilização pré-colombiana, vamos falar um pouquinho da conquista, né? A gente não gosta muito de falar em descoberta, ou na verdade não é correto falar descoberta, porque não foi nada descoberto, né? A América já era ocupada aproximadamente por cerca de 50 a 80 milhões de pessoas. Não existem estimativas seguras, assim, exatas, sobre o número de pessoas que já viviam na América, mas os autores ficam entre 50 e 80 milhões de pessoas. E a América, ela também já tinha sido alcançada por dois grandes e importantes povos antes dos portugueses e espanhóis, antes dos ibéricos. No caso da Groenlândia e da América do Norte, pelos vikings, tá? Existem comprovações materiais de que os vikings chegaram na América do Norte no século XII, século XIII, e existem algumas, ainda não está totalmente comprovado cientificamente, né? Mas tudo indica que os chineses, que eram muito melhores navegadores na Idade Média do que os europeus, tenham chego na América também. Só que os chineses não, assim como os vikings, eles não fizeram uma ocupação do território. Eles não tiveram, obviamente, a ideia de colonizar o território americano. Por isso que, oficialmente, o status, né, de conquista ficou para os ibéricos, ficou para a Espanha, né, 1492, com Cristóvão Colombo na América Central, e Portugal ocupando o Brasil em 1500. Tá? Os objetivos europeus, galera, da colonização, são fundamentalmente uma expansão da economia, uma expansão do comércio europeu. Eles queriam, obviamente, quebrar o monopólio que as cidades italianas tinham com os árabes no mar Mediterrâneo. Era um monopólio, Gênova, Veneza, tal, junto com os árabes, os mouros, como eram chamados, no mar Mediterrâneo. Então, Portugal e Espanha, e depois, obviamente, França, Inglaterra e Holanda, querem encontrar uma nova rota para quebrar o monopólio das cidades italianas no comércio com o Oriente, certo? E aí você tem duas rotas, né? Duas grandes formas de fazer essa expansão marítima. A portuguesa, que foi a pioneira, optou pela melhor das ideias, pela melhor das hipóteses, que foi contornar o continente africano até chegar na Índia. Perfeito. 1415, conquista de Celta, depois eles vão descendo o litoral africano, até que em 1498, Vasco da Gama chega na Índia, Calicut. Tá? E aí Portugal passa a ser o país mais poderoso do mundo naquele momento por conta desse comércio. O projeto da Espanha foi o projeto de Cristóvão Colombo, que foi um projeto totalmente diferente e muito mais ousado e muito mais difícil de fazer. Porque Cristóvão Colombo, ele utilizava os mapas de Marco Polo, que era o mapa do Japão para a China, e ele utilizava os mapas de Ptolomeu, que era um cartógrafo cristão do século II, ou seja, um conhecimento de mundo completamente diferente do conhecimento de mundo que nós temos hoje. O Ptolomeu, assim como todos os europeus da época, não faziam a menor ideia de que existia um continente que viria a ser chamado América. Então, esse continente, na mentalidade europeia, não existia. Usando os mapas de Marco Polo e Ptolomeu, Cristóvão Colombo navegou pelo Oceano Atlântico no sentido oeste, ou seja, sairia da Espanha e navegaria até chegar no Japão. E do Japão, teria 1.200 quilômetros para chegar à China. Cristóvão Colombo morreu acreditando ter chegado na Índia. Só que, na verdade, ele estava num continente que ninguém sabia o que era, e que em 1542, se não me engano, veio a ser chamado de América em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Tá? É aí que surge o termo América para o nosso continente.
tá bom? Então, só fazendo aqui um alinhamento com vocês de expansão marítima. De forma geral, a América Espanhola, que é a divisão, né, pelo Tratado de Tordesilhas, das terras a leste da demarcação de 360 léguas das ilhas de Açores, das ilhas africanas, tal, e a leste ficaria para Portugal e a oeste, desculpa, falei errado, a oeste da linha de Tordesilhas, tudo pertenceria à Espanha, tá? A oeste. E a leste, tudo pertenceria a Portugal. Depois, se vocês puderem, olhem esse mapa com o Tratado de Tordesilhas para identificar as posições, isso é importante. Basicamente, no século XVI, no início do século XVI, o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha. E aí você já se pergunta, pô, mas os outros países vão aceitar? Não, né? Nem a França, nem a Inglaterra, nem a Holanda vão aceitar essa divisão, e é daí que surgem as disputas e os conflitos por domínios e pelo tráfico de escravos, enfim, pelo comércio de especiarias, entre outras coisas, tá? De forma geral, o que nos interessa... Vocês estão me ouvindo bem aí? A imagem tá boa ou tá travando? Tá boa. Tá, beleza. Qualquer coisa vocês me avisam, porque eu não estou usando cabo hoje, eu estou no Wi-Fi. Portugal não praticou nenhum tipo de dominação efetiva entre os anos de 1500 e 1530. Por quê? Porque Portugal estava mais preocupado com o comércio com as Índias, que era muito mais lucrativo. Eles perceberam que no Brasil, não, na região que hoje nós chamamos de Brasil, não havia um comércio de especiarias, de ouro, prata estabelecido, né? Eles tiveram contato com os grupos indígenas Tupi, então eles optaram apenas pelo comércio de pau-brasil, que foi o primeiro produto que deu lucro aí para o comércio português. Através do escambo, eles trocavam mercadorias, né, quinquilharias europeias por pau-brasil. E no caso da Espanha é muito diferente. Por quê? Porque assim que a Espanha chegou na América Central, eles já tiveram notícia de que tinha muito ouro e muita prata. Principalmente no Peru e na Bolívia, os impérios Inca. E também existia ouro e prata na região que hoje seria o México, Honduras, Belize, no antigo Império Azteca. Automaticamente a Espanha ela já tenta e rapidamente ela vai militarmente abocanhar esse território, destruindo o Império Azteca em 1519 e destruindo o Império Inca, ou dominando totalmente o Império Inca, em 1534. Então vejam que a Espanha ela vai se apropriar desses dois territórios da América com o único e exclusivo interesse de assegurar a produção e o comércio de metais preciosos, o metalismo, que é uma das ramificações do mercantilismo. Tá? Então, dentro da ideia de mercantilismo metalista, a ideia da Espanha era produzir ouro e prata e, através desse ouro e prata, manter a sua balança comercial favorável. Portugal pratica um outro sistema de mercantilismo, o mercantilismo que nós chamamos de mercantilismo colonialista ou comercial. Ou seja, eles garantiam a manutenção da balança comercial através da compra dos produtos no Oriente, né, na Índia, na China, e depois revendendo esses produtos na Europa por um preço muito maior. Então eu compro barato, vendo caro e com isso eu mantenho a minha balança comercial favorável. Vejam que há uma expansão do comércio europeu, uma expansão da economia europeia. Tá? E, não menos importante, a propagação da fé católica. Porque tanto Espanha quanto Portugal são países predominantemente católicos e eles também tinham, obviamente, isso não deixem de lado essa... A gente sempre tende a pensar, não, eles só queriam dinheiro, o objetivo era lucro. Mas o objetivo não era só o lucro. Nesses navios, primeiro ano, era muito comum viajar todo tipo de gente. Viajavam comerciantes, viajavam militares, viajavam padres, viajavam médicos, viajavam cientistas, pesquisadores, viajava uma galera dentro desses navios. E como os exércitos ainda não eram exércitos profissionais nacionais, o exército ainda não era uma instituição como é hoje, o comerciante, que era lá o burguês que queria fazer comércio lá com a Índia, com a China e tal, ele podia ao mesmo tempo pegar em armas e virar um militar. Era muito comum isso também.
Então, tipo assim, eu estou viajando para fazer comércio com a China. Fui atacado por uma esquadra chinesa. Eu pego em armas e defendo o meu país. E aos poucos começa a se profissionalizar isso aí. Aos poucos os reis, né, rei de Portugal, Espanha e tal, começam a profissionalizar esse controle militar para poder defender os seus interesses, né? Porque afinal de contas tudo isso está em nome do rei. O rei é o, vamos dizer assim, é o nome principal que vai dar aos burgueses o monopólio sobre o comércio, sobre a produção de alguns produtos com alguns povos, tá? Então, verifiquem que tudo isso está também dentro do que nós chamamos de absolutismo, que é o poder absoluto dos reis. O interesse dos reis estava atrelado ao interesse da burguesia, que estava atrelado ao interesse da igreja, porque para a igreja isso era fundamental, para expandir o número de fiéis, para expandir o número de terras, para expandir o número de dízimos que ela cobrava desses novos fiéis, não só na Europa, mas agora na América, na Ásia, na África e assim por diante. Então verifiquem que está tudo interligado, tá? É isso, galera. Que eu queria falar de expansão marítima e formação do processo colonial, que eu explico totalmente na videoaula, então vocês precisam assistir a videoaula. Eu só estou fazendo aqui uma nova leitura, né, para vocês já, né, absorverem de forma geral. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre os povos da América agora, tá? Nesses 10, 15 minutos finais. Então, América, 50 a 80 milhões de pessoas antes da chegada dos europeus, variados povos com culturas e níveis de desenvolvimento social e material em diferentes estágios. Por isso que dizer que a América é formada por índios é um erro, tá? Não usem esse termo, evitem. Utilizem a palavra povos nativos ou indígenas, porque a palavra indígena significa original da terra. Então, você tem grupos sem noção nenhuma de Estado e pouquíssimo conhecimento agrícola. Por exemplo, vários povos do Brasil, vários povos da própria América Central eram basicamente povos pré-históricos. A gente chama de paleo-americanos, ou seja, americanos da pré-história, americanos antigos, que viviam da caça, que viviam da coleta, que não tinham nenhuma organização de governo, não conheciam agricultura, não eram sedentários, eram povos nômades ainda. E ao mesmo tempo, no mesmo continente, você tinha povos com organizações políticas complexas, governos teocráticos, assim como tinha no Egito, assim como tinha na Mesopotâmia, tá? Então você tinha, por exemplo, o Império Azteca, você tinha, por exemplo, o Império Inca, né? Estruturas extraordinárias de governo, estruturas extraordinárias de produção agrícola, construções arquitetônicas, as pirâmides maias, né? Que são extraordinárias, comparadas às pirâmides egípcias, os terraços lá do Império Inca no Peru, né? Machu Picchu e várias outras regiões. Então, o conhecimento amplo de astronomia, de matemática, tanto dos maias quanto dos astecas que inventaram calendários, que tinham um sistema de escrita hieroglífica, que é o mesmo modelo de escrita do Egito, né? No caso da América Andina, o Império Inca não. O Império Inca tinha um sistema de contagem chamado quipu, os cordões coloridos que eles contavam, né? Para poder fazer a contabilidade dos impostos, das terras, animais, agricultura e tal. Mas na América Central, tanto os maias quanto os astecas tinham escrita. Já utilizavam o número zero. O zero nem era conhecido na Europa. E a América mesoamericana já usava o zero. Então, verifiquem que os povos que viviam na América tinham características culturais, materiais, intelectuais muito variadas. Chamar de índio é um equívoco, tá? Porque são povos... As cidades maias e as cidades astecas eram mais desenvolvidas que as cidades europeias daquela época. Só para deixar bem claro aqui para vocês. Tá? Os Olmecas dão origem ao Império Azteca. Tá? Então são povos que são assim o berço para a formação das civilizações Azteca e possivelmente Maia. Tá? Viviam na costa sul do Golfo do México. Então depois olhem no mapa para vocês poderem, né, se localizar espacialmente. E eles são a primeira civilização pré-colombiana que se desenvolveram entre 1500 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo,
e sobreviveram até mais ou menos 200 anos depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Tá? Eles vão influenciar todas as populações da região que está no México Central, Costa Rica e, obviamente, regiões vizinhas. Tá? Deixaram como legado, que nós podemos estudar até hoje em museus, imponentes esculturas com representações de cabeças humanas, os famosos totens, né, como são conhecidos, cabeças humanas e animais feitas em pedra e ou jade, tá? Lembrando, a maioria desses materiais, dessas matérias-primas, não existiam na região. O que eu tenho que entender com isso? Pô, se não existia na região, sinal que eles tinham que buscar em outro lugar. Será que eles já tinham navegação? Será que eles ocupavam territórios que hoje a gente nem conhece mais? Esse ano foi um ano de grandes descobertas no México. Mergulhadores descobriram minas que estão agora submersas. Ou seja, com o fim das eras glaciais e o aquecimento global, locais que antes foram cidades ou foram áreas ocupadas por seres humanos, hoje estão submersas. Foram invadidas pelo aumento do nível do mar. Então, nós podemos também fazer uma análise sobre isso aqui. Eram sociedades divididas entre aldeias dominadas por sacerdotes, a religião e a política eram uma coisa só, por isso que a gente dá o nome de teocracia, tá? É um governo religioso, né? Inspirado pela religião, e viviam em centros cerimoniais. A religião da Mesoamérica, de forma geral, vocês podem classificar como politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e de forma geral eles praticavam culto aos ancestrais mais importantes, as famílias nobres, sacerdotes e tal, recebiam homenagens nos funerais, e deuses ligados à natureza também, né? Sol, alguns animais como os felinos, né? Eram adorados como deuses, né? E assim por diante. O declínio dessas civilizações, por exemplo, os maias. Os maias desapareceram antes da chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, as cidades maias estavam basicamente vazias. A cultura maia tinha sido absorvida pelos astecas, mas os maias mesmos, os imperadores, sacerdotes maias, não existiam mais. E o que levou essas civilizações a desaparecerem? Não existem provas científicas até hoje, mas nós acreditamos que tenha sido ou por causa de conflitos, ou seja, guerras com outros povos, ou questões climáticas ambientais. Tá? Pode ter sido. Tá? Uma doença, pode ter sido, de repente, uma escassez de alimentos. Difícil, né, pensar nisso na América Central, que é um continente marcado por uma grande biodiversidade, por sol, por chuva, né, por variadas espécies de plantas e tal. Difícil imaginar isso, mas é o que a ciência especula. Tá? Os astecas e os maias possivelmente são descendentes dos olmecas, né? Claro que estudos estão sendo feitos diariamente, anualmente, para comprovar isso, mas pode ser que seja. Os maias estão entre as mais complexas e influentes culturas mesoamericanas. Habitavam a região de Yucatán, né, que é o sul do México, tá? Guatemala e uma pequena parte de Honduras, e se desenvolveram no mesmo período dos olmecas, né, por volta de 1500 a.C., e aí vão sucumbir com a chegada dos espanhóis, vão ser destruídos e dominados em 1519 por Fernán Cortés, que foi um conquistador espanhol. Utilizavam a escrita hieroglífica, né, que é a mesma escrita egípcia, ou parecida pelo menos, né? Arquitetura avançada, política organizada em cidades-estados. Olha que curioso, galera. Vocês estudaram a Grécia no começo do ano, né? A cultura asteca, ela tinha uma organização política muito parecida com a dos gregos. O império era dividido por cidades-estados, tá? Ou seja, cada cidade tem o seu próprio sacerdote, o seu próprio chefe local. A economia tinha como base a agricultura. As terras eram coletivas, entretanto, assim como no Egito, existia um regime de servidão. Ou seja, as famílias que possuíam as terras tinham que devolver o excedente, ou seja, o que sobrava da sua necessidade, para o Estado, para o governo. Então, eu trabalho, sobrevivo do meu trabalho e todo o que sobra do meu trabalho eu pago imposto para o governo. Tá? A sociedade dividida entre sacerdotes, o imperador, a família dele, os sacerdotes e os militares, seguidos por camponeses, seguidos por escravos. Os escravos, galera, era basicamente gente dominada em guerra. Como tinha muita rivalidade entre os povos da região, quando os astecas dominavam outros povos, eles escravizavam esses povos. E essa escravidão ela está muito ligada à religião. Por quê?
porque existiam sacrifícios humanos, eles derramavam sangue humano para atender às expectativas dos deuses que eles adoravam, principalmente o sol, tá? Então é interessante vocês lembrarem disso. Aqui, um exemplo de cerâmica e da cultura, né? Representando o deus do fogo, e era feito em terracota. Terracota é uma argila modelada e cozida no fogo, tá? E era uma religião antroposomórfica, ou seja, tinha mistura de corpos humanos com cabeças de animais, tá? Ou corpos de animais com cabeças de humanos, enfim, era uma mistura de formas humanas e animais ao mesmo tempo, tá? E a palavra meso, eu não sei se vocês lembram da Mesopotâmia, significa entre, tá, gente? É uma palavra grega que significa entre. Então, Mesoamérica é entre a América. O que é entre a América? Entre a América do Norte e entre a América do Sul. É o meio da América, América Central, tá? Beleza. De forma geral, a elite, galera, é uma elite assim muito fechada, né? Por quê? Porque eles têm um caráter divino, tá? O imperador, ele é visto como um representante, é um cara que leva a população até Deus, tá? Por isso que a política é uma forma de ligar a sociedade aos deuses, tá? E eles, obviamente, acreditam fielmente nisso, né? Essa elite acaba controlando a produção artística, que vai representar basicamente a sua vida, né? Então, coloquei aqui, ó, que essa produção artística, ela basicamente descrevia fatos importantes, datas importantes, e basicamente quase sempre estavam relacionados à família dos sacerdotes. Por isso que nos funerais religiosos haviam homenagens aos imperadores, aos parentes próximos dos imperadores e tal. Então, assim, a elite dominava a população através da arte também. Era uma forma de dominação. Tá? Amplo desenvolvimento de astronomia e matemática, o uso do zero já era conhecido pelos astecas maias. Nos incas eu não acredito que não, mas astecas e maias sim. E essa civilização asteca, ela, no caso os maias, né, ela entrou em declínio por volta do ano 1000, tá? Aqui vocês estão vendo algumas obras que podem ser vistas até hoje, né? Ruínas de Palenque, uma das principais cidades maias localizadas em Chiapas, no México. Então, esses templos hoje são áreas de visitação, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, vou falar o último slide, porque acho que não dá mais tempo. Falar um pouquinho dos astecas um pouquinho mais, né? Bom, os astecas, galera, eles se expandiram por volta do século XIII, tá? Então, 1200 ali para frente. Eles tinham como a capital tolteca, chamava-se Tula. E no século XIII, os astecas avançaram sobre essa capital, tá? Que fica na região central do México. E em 1325, já século XIV, né, eles fundaram a capital asteca, que é Tenochtitlan. Até hoje nós temos essa cidade lá, que é uma cidade histórica, tal, né? Tem um cunho de turismo e por aí vai. Essa cidade, galera, cara, sem exagero, foi uma das maiores metrópoles do mundo, porque ela chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, com 78 edificações, ou seja, prédios, tal, templos, construída sobre o lago Texcoco, que hoje fica na atual cidade do México, que é, entre aspas, uma das maiores cidades do mundo, tá? No século XV, eles controlavam basicamente a região do norte do México e a América Central. Nós temos convicção de que os astecas absorveram a cultura dos maias, principalmente. Eles eram politeístas, tá? Seguiam basicamente os mesmos preceitos da religião tolteca e praticavam sacrifícios humanos. Aqui eu quero indicar um filme, se vocês tiverem tempo e puderem assistir, tem um filme chamado Apocalipto, do Mel Gibson, que fala sobre a conquista asteca. Mostra quando os astecas dominaram totalmente os povos maias, e no final do filme mostra a chegada dos europeus e o filme acaba aí. O filme não mostra, né, a dominação europeia, só mostra quando os europeus chegaram. É um filme muito legal para você entender, né, como que viviam esses povos, como que era essa religião, e é um filme muito, muito dinâmico, assim, é um filme de ação mesmo, tá? Chamado Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson. Muito bom esse filme, eu gosto. Praticavam sacrifícios humanos, já tinha falado, né? E Quetzalcoatl era um dos principais deuses adorados, que era uma serpente emplumada, seguido pelo Huitzilopochtli, não sei pronunciar isso, gente, é muito difícil.
Huitzilopochtli, né? Que era um beija-flor azul também muito venerado por essa cultura, tá? Ó, de forma geral, os astecas, eles dividiam o império em 4 partes, tá? Isso aqui não costuma cair na prova, mas é legal saber. Controlados por um conselho ligado aos sacerdotes e ao rei. A guerra, obviamente, era considerada sagrada porque era uma forma de capturar escravos, e esses escravos eram sacrificados aos deuses. Então, de uma certa forma, a guerra estava ligada à religião, tá? A economia era principalmente baseada na agricultura, mas também no comércio. E alguns dos principais produtos consumidos, esses caras, eles ajudaram bastante o mundo, né? Hoje nós conhecemos o tomate, o milho, o feijão, o cacau, né, o chocolate, foi inventado por essas civilizações, tal. Tanto que a moeda deles na época era semente de cacau, tá? Não era o ouro, não era a prata, não era nada, era semente de cacau que era utilizado como dinheiro e assim por diante. Eu vou parar por aqui, galera, porque eu acho que não dá mais tempo da gente seguir. Faço para vocês a seguinte pergunta, tá dando para entender aí, Bernardão, Luana, Fernanda? Tá. Tá. Beleza? Uhum. Faltou falar um pouquinho dos Incas, tá, gente? Numa próxima aula eu falo um pouquinho dos Incas pra gente fechar esses povos da América. E é legal, no final também da aula, a gente já falar como que a Espanha, então, em quais circunstâncias a Espanha destrói essas culturas e domina essas culturas, inserindo-as no contexto colonial. É importante vocês já saírem dessa aula sabendo que esses povos... Opa! Serão escravizados pelos espanhóis, tá? Os espanhóis vão absorver esses povos, ao contrário de Portugal, que preferiu comprar escravos vindos da África, a Espanha não. A Espanha vai criar um sistema chamado mita e encomienda, eu falo isso na videoaula, em que esses povos serão sorteados e vão ter que fazer trabalhos compulsórios para os espanhóis. E eles já sabiam, né, trabalhar nas minas de ouro, de prata, na agricultura e tal. Então a Espanha absorve a mão de obra indígena através da mita e da encomienda, forçando esses povos a trabalharem como escravos para os espanhóis, tá? E aí cria-se uma divisão social, né? A elite formada pelos espanhóis, chamados de chapetones, depois uma subelite chamada de crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América, depois militares, comerciantes, tal, depois lá embaixo os escravos, que eram basicamente indígenas e uma pequena parte de escravos africanos nas Antilhas, ali na América Central. A América Central comprou bastante escravo africano porque o sistema de produção era um sistema de plantation, né? Produção de açúcar, algodão, tabaco. Então eles acabaram optando em algumas poucas regiões pela mão de obra africana. Mas nas minas, Peru, Bolívia, né? Potosí, na Bolívia, a mão de obra era predominantemente indígena, tá? Por isso que, trazendo a aula para os dias de hoje, olhem o Brasil e olhem a Argentina, Uruguai, Paraguai, não tem muito negro lá. Lá tem uma minoria de negros, 5%, no máximo 10%. Enquanto no Brasil nós temos 54% de negros. Ou seja, o Brasil usou muito mais mão de obra escrava africana e a América Espanhola usou muito mais mão de obra indígena. Você tem populações do Peru, Equador, Bolívia, que você tem 50%, 60% da população descendente de indígenas. E os negros são minoria. Então é legal vocês também já terem essa dimensão. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Acho que não, prof. Não. Beleza, galera. Ó, depois do intervalo, vocês têm uma provinha de atualidades, tá bom? Se vocês não assistiram a aula, tem uma aula que eu explico em 13 minutos todo o conteúdo, de forma bem resumida, claro, mas eu explico. E vocês podem consultar, ficar à vontade com aqueles 2 textos que eu deixei. Na hora que vocês forem responder as questões, vocês podem fazer com calma aí para não tomar pau. E eu vou estar online com vocês também, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Vai ser no Classroom ou no estudo.com? Vai ser no Classroom via Google Forms. Tá? Vocês vão clicar no link lá do Forms, aí vai abrir a prova para vocês. Coloca o nome, número, não esquece. E tem as questõezinhas lá para vocês se divertirem. Nossa, eu nunca gostei tanto de me divertir assim. Beleza? Aí eu fico online com vocês, qualquer coisinha, se tiver algum BOzinho, vocês me chamam que eu tô aí para ajudar. Pode ir.
Obrigado, tá, gente? Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Falou, Cru. Um abraço, galera. Pronto.